Olá, malta. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, ao canal Esoteric Cloud Surfer. Neste canal, nós pegamos em nuvens esotéricas, ou seja, nuvens mais leves em frequência e densidade, que nos permitem elevar enquanto vamos nelas, a chilar, permite-nos ir um pouco até planos mais leves e menos densos, mais energéticos, mais enérgicos, e depois voltamos e usamos esse conhecimento, usamos essa energia, usamos essa substância esotérica para entender e para viver melhor. Então, hoje vou-vos falar dos 3 tipos de alimentação. É verdade, nós não temos só a alimentação física que nós todos conhecemos muito bem, não é? Nós temos 3 formas de nos alimentarmos. E essas formas são alimentação espiritual, alimentação emocional e alimentação física. E porquê é que nós deveríamos prestar atenção, ou porquê é que nós deveríamos conhecer estes tipos de alimentação? Porque, tal como diz o ditado, nós somos o que comemos. Bastante literalmente. Porque aquilo que nós consumimos, aquilo que nós colocamos dentro do nosso espaço, dentro do nosso espírito, mais tarde irá se manifestar em representações físicas do estado de espírito, quer daquilo que nós consumimos, quer o nosso estado de espírito, quer uma junção de estados de espíritos. Porque é assim que nascem espíritos. É assim que os espíritos reproduzem um espaço, outro espaço, eles juntam-se e fazem um outro espaço lá no meio. Por isso é que, esotericamente, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 3. Porque tu tens um espaço e outro, juntam-se e fazem um terceiro espaço lá no meio que, a partir desse momento, é um espaço individual. Então é importante nós prestarmos atenção àquilo que nós consumimos, quer espiritualmente, quer emocionalmente, quer fisicamente, porque o que nós consumimos vai nos fazer agir, vai nos fazer pensar, vai nos fazer sentir, vai se refletir na nossa vida do dia a dia. Então, em primeiro lugar, peço desculpa aqui pela minha garganta, está um pouco com umas cenas. Mas primeiro vamos falar de alimentação espiritual. E para entendermos o que é alimentação espiritual, primeiro temos de entender o que é o espírito. E o que é o espírito? O espírito é nada. Nada em termos de forma e silhueta, em termos de características. Não tem características, não tem uma forma atribuída, não tem um parâmetro, não pode ser julgado, não está dentro de uma caixa, não está dentro de uma label, não tem um rótulo. Entendem? Não é nada como muitos de nós pensamos que nada é, em termos de não existir. Não, algo que não exista, não existe, não é? Pronto. Isso é bastante óbvio, porque se não existe, não pode existir. Não é? Mas há muitos cientistas que tentam explicar essa não existência. Eu acho que é tipo a Alice do País das Maravilhas a seguir o coelho branco para dentro daquele buraco. Mas em vez de ser só um, eles seguem bastantes. Mas o espírito é nada. O que acontece é que esse espírito, esse espaço, o espírito é apenas espaço. O que acontece é que o nosso universo é espaços dentro de espaços. Entre mim e tu existe espaço. Entre eu e qualquer outra pessoa existe espaço. Até dentro de mim existem outros espaços. Por exemplo, o estômago é uma cavidade, é um espaço por si próprio. Existe, por exemplo, cada célula dentro de mim é um espaço. Entendem? E depois, quando um espaço percebe ou fica consciente que é um espaço individual, ele passa a ser um espaço individual. Mas ele já pode ser um espaço individual, mas é necessário o entendimento, não lógico,
não entendimento lógico, porque os espíritos não pensam, os espíritos não têm mentalidade. Eles criam uma mentalidade para poderem pensar mais tarde. Mas em primeiro plano, na primeira etapa da criação, o espírito não vê, o espírito não pensa, o espírito sente, mas também não sente como nós. Sente de uma maneira diferente. Porque nessa altura, nessa etapa da viagem do espírito, em que ele está no Yin Realm, no reino interior, ele apenas consegue detectar frequências e vibrações. Ou luzes que sejam muito leves em frequência e vibração. Porque muitos espíritos, muitos não, todos os espíritos gostam de seguir luz, gostam de sentir luz, gostam de ir atrás da luz. E também, quando um espírito ainda é apenas um espírito, ele ressoa com frequências e vibrações das suas circunstâncias, dos seus arredores. E é assim que os espíritos navegam, é assim que os espíritos viajam pelo Yin Realm, num reino que é apenas só espíritos. Então eles vão sentindo a frequência e vibração à sua volta e vão se guiando conforme, ou escutando, sentindo essas frequências e vibrações. Então, quando falamos de alimentação espiritual, é um espírito a alimentar-se destas mesmas luzes, destas mesmas frequências e vibrações mais primárias, mais leves em frequência e vibração. Então podemos dizer que o meu espírito, o teu espírito, os espíritos em geral, consomem outros espíritos, consomem outros espaços, consomem formas de frequência e vibração mais leves. Ou seja, consomem mentalidades, consomem formas de pensamento, consomem padrões de pensamento, consomem rotinas de pensamento. E onde é que nós podemos encontrar isto no nosso ramo da realidade? Podemos encontrar isto em programas de televisão, em doutrinas, em ensinamentos. Podemos encontrar isto em jogos. Mas os jogos têm muitos outros atributos que nos conseguem alimentar noutros níveis. Mas também a nível espiritual. E a partir daqui, muito importante também, que é formas de entretenimento. É onde nós, hoje em dia, se calhar, vamos buscar mais substância para alimentar o nosso espírito. É formas de entretenimento. Isto porquê? Porque os espíritos usam estas frequências e vibrações, estas luzes, para viajar. E quando nós estamos a ver um programa de televisão, quando estamos a ver uma série, nós estamos a ver, aquilo está-nos a ser transmitido, e estão espíritos a viajar por esses programas que depois entram em contacto connosco. E nós consumimos esses espíritos. Ou então, consumimos as ideias produzidas por algum espírito. Ou seja, nós estamos na mesma a consumir esse espírito, mas já transformado, já com uma forma diferente, já com características, a partir do momento em que tem uma característica, já não é o espírito. Foi feito, foi criado pelo espírito, mas não é o espírito. No entanto, ele pode-nos, essa forma de pensamento, essa luz que nós consumimos, vai-nos influenciar da mesma maneira, ou de uma maneira muito parecida, que o espírito que as criou, ou com o espírito que estava a viajar nelas. Então, nós ao consumirmos formas de pensamento, formas de entretenimento, padrões mentais, padrões lógicos, nós ao consumirmos essas coisas, esse tipo de coisas, elas vão entrar no nosso espaço, vão entrar no nosso espírito, vão fazer parte do nosso espírito. E isto é importante mesmo neste ponto, que é nós consumirmos essas formas de pensamento, esses entretenimentos. Porque quando nós consumimos, eles agora fazem parte de nós. Eles vão nos influenciar. E se nós não
consumirmos espiritualmente coisas que sejam a nosso favor, ou coisas que tenham uma frequência e vibração elevada ou parecida com a nossa, o nosso espírito vai manifestar, física ou emocionalmente, circunstâncias, pessoas, acontecimentos que nos vão relembrar que este é o tipo de coisas que nós não devíamos estar a consumir. No entanto, se tu fores um espírito perdido, se fores uma pessoa que está perdida no mundo e que não entende tão bem a espiritualidade, estas mensagens do espírito que te relembram que estás num sítio que não é o melhor para ti, tu vais ver como cenas más, cenas que te acontecem, não cenas que tu provocas a ti próprio. E isto pode levar a um ciclo. Se tu não entenderes o porquê dessas coisas más, porque aqui já falamos de dualidade do bom e do mau, isso é outro vídeo. Se tu não entenderes que és tu que provocas estas circunstâncias a ti próprio, se continuares a culpar o exterior ou outra pessoa, ou simplesmente se não souberes porquê, o risco, entre aspas, ou a probabilidade de continuar a seguir sempre o mesmo ciclo é bastante alto. E isto pode estar a acontecer... Perdão, peço desculpa. Isto pode acontecer simplesmente pelos programas de televisão que tu consomes, lá está. Pela ideologia que tu consomes. Pelo modo de viver que tu usas como exemplo dos outros. Isto pode não ser favorável ao teu espírito, pode não ressoar contigo, pode não ser um espaço onde tu deverias estar. Então o teu espírito vai produzir coisas, vai criar acontecimentos, pessoas, ideias, sentimentos que te relembram que não é esse tipo de coisas que tu deves consumir. Ok? Por isso, presta bastante atenção às coisas que tu consomes. Porque essas coisas podem te saber bem, mas podem não criar as circunstâncias, as melhores circunstâncias para ti. O teu espírito, estando nesse espaço, estando a vibrar nessa frequência e vibração, pode não conseguir desempenhar a sua melhor função. Ou simplesmente ele pode não querer estar lá, então vai dizer, não, é tempo de sair daqui, eu estou farto de estar aqui. Mas tu, como a criação do espírito, podes não ouvir o espírito, podes estar desalinhado com o teu espírito, e então continua esse processo do teu espírito criar coisas para te relembrar, vai continuar. Ok? Depois temos, num nível mais emocional, como é que nós comemos, como é que nós captamos influências emocionalmente. É através de frequências e vibrações também, mas frequências e vibrações um pouco mais densas. Ou seja, sentimentos e emoções. Algo que captamos já mais dos nossos arredores. Das nossas circunstâncias mais próximas. E aqui entra algo bastante importante, que é a música. A música influencia-nos, a música alimenta-nos emocionalmente e sentimentalmente. Isto porquê? Porque, agora vou aqui um pouco espiritual. Como eu sou um espírito a habitar um corpo, mas dentro do meu corpo existem outros corpos, existe uma imensidade de corpos, certo? E eu aprendi isto através dos ensinamentos herméticos, mas há outras maneiras de aprender. Mas eu aprendi que as above, so below. Se é tal como é em cima, também é em baixo. Aprendi também que nós somos uma versão em miniatura do sistema solar e das galáxias. Porque tu tens uma galáxia, numa galáxia tens muitos sistemas solares, dentro do sistema solar tens um planeta, dentro de um planeta tens continentes, dentro dos continentes tens países, dentro dos países tens cidades, dentro das cidades tens casas, dentro das casas tens pessoas, dentro das casas tens as divisões, dentro das divisões estão as pessoas, dentro das pessoas estão cérebro, estômago, fígado, dentro do fígado está células que são específicas do fígado, dentro dessas células estão mecanismos ou outras partes mais pequenas, entendes? Há sempre espaço dentro de espaço. Quanto mais pequeno
seja um espaço que tu podes ver, ainda é possível haver mais espaço lá dentro. Tal como eu disse há pouco, existe espaço entre mim e entre ti, mas dentro desse espaço existe ainda mais espaço. Então nós vivemos dentro de um ser. Tal como eu tenho células vermelhas, tal como eu tenho glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, células nervosas, células musculares, células efetoras, tenho as dendrites, temos vários tipos de órgãos diferentes dentro de mim. Também eu estou dentro de algo. Eu sou um espaço dentro de outro espaço. Então nós vivemos num ser. Que é um vídeo também que eu vou trazer mais à frente. Mas nós vivemos dentro de um ser. Porque tal como em cima, tal como fora, também é igual dentro. E o que é a música? É o sangue, é a essência, tal como nós temos o sangue, que espalha os nutrientes e espalha a vida pelo nosso corpo. O ser no qual nós vivemos também possui esse sangue. E o sangue, e nós, somos feitos na maioria, na nossa grande maioria, tal como o sangue, que é maioritariamente feito de plasma, que é água. Não é água como tu vais abrir a torneira e não é literalmente esse tipo de água. É água mais leve. É água com uma frequência e vibração mais alta. É água menos densa. Quando falo do sangue do being no qual nós vivemos. Porque o nosso sangue é mais denso do que a água que nós podemos ver nas praias e assim. Mas a música é o sangue, ou é o líquido que preenche o corpo do ser no qual nós vivemos. É como se nós recebêssemos informação que tem uma origem mais alta, tem uma origem menos densa, e que depois vai se densificando, vai ficando cada vez mais denso, e depois chega até nós. A música é isso. A música é frequência e vibração que nos atinge ou que nos influencia num nível mais emocional, mais sentimental. E eu aqui gosto de fazer uma comparação que tem a ver com as vibes ou com as ondas. Porque na astrologia e no conhecimento esotérico, os sentimentos e emoções são caracterizados ou são o atributo água. E quando nós estamos a ir a um sítio, estamos a chilar na noite, estamos com os nossos amigos, e alguém nos diz, olha, vamos àquele sítio, ou vamos ali, e tipo, tu podes dizer, não me apetece muito ir, não é bem a minha onda, entendes? Não é bem a minha onda, não é bem a minha frequência e vibração. É um sítio que eu não quero ir porque não é a minha frequência e vibração. Entendes? E não é a minha onda. E quando tu vais à praia, a água é caracterizada também ela por ondas. Então nós podemos ver aqui um reflexo de esotérico, de astral para físico, que é água. E o que muda aqui, da água que nós vemos com os nossos olhos e da água que nós sentimos, é o grau de vibração. É o grau com que vibram. É uma diferença de densidade, não de características, mas de densidade. E a música, ao ser o sangue do ser em que nós vivemos, nós podemos receber informação do ser em que nós vivemos através da música. Ou então não. Porque a música pode ser manipulada, entre aspas, para entregar ou para transmitir uma mensagem específica. Por isso é que é muito importante tu teres atenção ao tipo de música que tu ouves. Porque tu estás sempre a ouvir músicas de pessoal gangsta, estás a ver músicas mais tough, mais duras, ou estás sempre a ouvir músicas tristes, histórias de amor tristes, é isso que tu vais manifestar. Porque é o objetivo deste vídeo, é mostrar que aquilo que nós consumimos, quer espiritual, quer emocional, quer fisicamente, mais tarde vai se manifestar em circunstâncias, pessoas, sítios ou... acho que já disse, circunstâncias, pessoas, sítios ou coisas na nossa vida real. Aquilo que nós consumimos, aquilo que nos influencia, aquilo que pomos dentro do nosso espírito vai se manifestar mais tarde.
Porquê? Porque o espírito é nada, mas o espírito cria coisas. A partir da frequência e vibração, a partir do estado de espírito do nosso espírito. E o estado de espírito do nosso espírito é as frequências e vibrações que ele cria e produz, que mais tarde vão se transformar em objetos, pessoas, sítios e circunstâncias reais. Então, se a tua frequência e vibração é pesada, é negativa, é densa, tu vais manifestar coisas pesadas, densas, negativas, porque negativo e positivo já tem a ver com a dualidade, que é um próximo vídeo que eu vou trazer. Mas se a tua frequência e vibração, se o teu estado de espírito for denso, negativo, se tiver muito frequências e vibrações associadas à emoção medo, ou raiva, ou stress, é isso que tu vais manifestar na tua vida. Ok? Por isso, se tu consumires, voltando à alimentação espiritual, se tu consumires programas de televisão, ou filosofias, ou livros, que tu estás sempre a ver cenas dark stuff, cenas pesadas que fazem sentir mais denso, ou que te puxam para estados emocionais mais de medo, stress, paranoia, desconfiança, é isso que tu vais manifestar na tua vida. E o mesmo acontece com a música. Se tu estiveres sempre a ouvir músicas de pessoal que está triste porque acabou uma relação, ou que não consegue entender o amor, ou estás sempre a ouvir músicas de gangsters, ou pessoal, músicas com agressividade, músicas que têm a ver, tipo, roubar a dama dos outros, ou assim, é isso que tu vais manifestar na tua vida. Entendes? Mas um ponto importante. Isto não é assim literal, não é? Tu ouves uma música e tal, já está. Vais manifestar essas coisas. Não. Tem a ver com o teu estado de espírito, com a rotina e padrão. Porque nós vivemos na Terra. E a Terra, o elemento Terra, é caracterizado pela capacidade de ser prático e de criar rotinas e padrões, de criar estabilidade. E como nós vivemos na Terra, as coisas são mais lentas, são mais densas a acontecer. Por isso é uma questão de rotina e padrão. Ou então uma questão de consciência. Porque se tu fores consciente e perceberes aquilo que tu estás a consumir, também consegues modificar. Isso é um outro vídeo que eu vou trazer também, que é como programar a tua comida. Como atribuir ou reconhecer estados de espírito àquilo que tu consomes. E a partir daí, tu podes consumir algo já com a intenção de aquilo que tu consomes ter um resultado. Ou atribuir-te, ou dar-te um estado de espírito em específico. Mas isso é outro vídeo. Estava a falar da música, certo? Certo. A música pode-te influenciar... Pode não, a música influencia-te emocional e sentimentalmente. Por isso presta muita atenção à música que tu ouves, porque a música que tu ouves vai se manifestar na tua realidade. E também os sítios que tu visitas, ou os sítios onde tu passas mais tempo, ou as pessoas com as quais tu passas mais tempo à tua volta. Entendes? Isto vai ao encontro com o vídeo que eu já tenho no canal, que é porque devemos prestar atenção às cores que nos rodeiam. Porque as cores também nos afetam deste ponto de vista mais sentimental e emocional. São vibrações e frequências um pouco mais densas que os pensamentos e que os padrões e que as formas de pensamento, mas por nós vivermos numa realidade mais densa, afetam-nos numa dimensão, num ponto de uma fogo, está difícil, uma percentagem maior. É isso que eu queria dizer. Afeta-nos numa percentagem maior. Ou com mais facilidade. Ou com uma percentagem... Pois, é isto. Estou aqui agora a repetir coisas que já disse. Não vale a pena, né? Porquê? Porque quando tu estás num sítio, tu estás num espaço. E qualquer espaço tem a sua própria frequência e vibração. Então, quando tu estás num espaço, tu, que já és um espaço, estás a produzir a tua própria frequência e vibração. Mas também, o espaço onde tu estás, por exemplo, uma sala de aula, o teu quarto, um café, um bar, um estádio de futebol, esse espaço já tem a sua própria frequência e vibração. Além disso, as pessoas ou os objetos que estão nesse espaço também têm, também criam, também produzem, também expõem a sua própria frequência e vibração, tal como absorvem as frequências e vibrações já existentes. É um ecossistema.
É um sistema, é um ecossistema de receber e expor frequências e vibrações. Agora, as cores derivam, são o resultado, são criadas por frequência e vibração. Além disso, elas também transmitem essa mesma frequência e vibração. Ou seja, espíritos, espaços, podem apanhar boleia ou podem viajar por essas frequências e vibrações. Se essa frequência e vibração for ressoante, for parecida com a frequência e vibração do espírito que está a viajar nela. Então imaginamos que tu entras num sítio que é bué vermelho. Tem vermelho por todo lado. Vermelho escuro, vermelho claro, bordeaux, cor-de-rosa. Cor-de-rosa, que estou a usar rosa. Porquê? Porque hoje é dia de Vênus. É um vídeo que eu vou trazer também, que é cada dia da semana é uma influência astral. Porque dia significa quando dois corpos de luz, com dois corpos de água, estão bastante próximos. E é essa influência que nós captamos. E nisto ajuda, nesta concepção ajuda bastante a língua inglesa, por exemplo. Porque este vídeo não é sobre isto, mas só para deixar aqui uma especiariazinha. Segunda-feira, em inglês é Monday. Moon Day. Moon Day, dia da lua. Entendem? Pronto. E hoje é Friday, em inglês, que é Frida, que era a representação de Vênus, mas da mitologia nórdica. Então hoje é dia de Vênus. Por isso é que eu estou a usar cor-de-rosa. Mas cor-de-rosa é apenas um vermelho bastante, muito claro. A vibrar numa frequência e a vibração muito mais alta. Sim, se esse espaço for todo vermelho, ele vai estar a canalizar espíritos que ressoam com essa frequência e vibração. Ou seja, espíritos entusiasmados, com boa energia, com boa vontade de fazer coisas e com boa vontade de... Também traz individualidade. Isto depois, como o nosso ramo da realidade é muito denso, isto pode levar para a agressividade ou para excesso de energia. Mas isso já está no vídeo das cores. Mas ao nível emocional, é muito através de frequências e vibrações que já existem à nossa volta, enquanto que a nível espiritual é mais algo que nós temos que imaginar ou que tem que ser transmitido através de alguma forma de entretenimento ou de alguma ideologia. Depois, temos a forma física de consumir, que é a forma que toda a gente conhece mais naturalmente, que é comer, literalmente, ou beber. Mas aqui temos de ter cuidado, porque a nossa jornada espiritual, ou nós como espíritos, nós somos sempre um espírito individual. Então, comer uma coisa para mim pode ter um resultado, ou pode-me deixar num estado de espírito que para ti é completamente diferente. Então nós devemos abandonar os protocolos ou aquelas noções gerais de que isto faz bem para toda a gente, isto faz mal para toda a gente, ou comer isto faz isto, ou beber isto faz isto. Não, nós devemos abandonar todas essas percepções gerais. Porque é uma jornada individual. É tudo individual. E não depende daquilo que tu comes. Depende daquilo como tu comes. Depende do estado de espírito que aquilo que tu comes te deixa, te influencia. Entendes? E isso tem a ver com o vídeo que eu vou trazer mais à frente, que é como programar a tua comida. Porque tu podes comer algo que toda a gente diz que faz mal e para ti faz-te bem. Entendes? É tudo... É uma jornada individual. Não te guies pelos conselhos dos outros, porque ninguém pode experienciar a realidade 100% da tua perspectiva. Tu és o único... Tu és a pessoa que te compreende melhor. Ninguém te pode compreender melhor que tu. Entendes? Então tu não deves tomar os conselhos de pessoas que não te conhecem. E quando tomas o conselho de pessoas, tens que ter em consideração a frequência e vibração delas. Se elas estão próximas, se elas dão match na tua frequência e vibração. Porque a partir daí elas conhecem-te melhor. Por exemplo, muitas pessoas levam o conselho dos médicos, mas os médicos não conhecem a pessoa que estão a falar.
Não sabem, eles aprenderam de uma maneira e estão a ensinar dessa maneira. Não significa que seja o melhor para aquela pessoa. Porque é uma jornada individual. Essa pessoa é que tem que se conhecer, essa pessoa é que tem que saber, ou tem de aprender, o que é melhor para ela. Mas o importante da alimentação física é permitir-nos experienciar. Porque é que nós comemos? Porque é que nós nos alimentamos? Quer espiritual, quer emocional, quer fisicamente. Para expandir. Para crescer. E como é que os espíritos crescem? Como é que os espíritos se expandem? A experienciar. Está aqui um arzinho. Os espíritos consomem outros espíritos, emoções e sentimentos e alimentos para expandir. Para crescer. Através de experiências. Então, se limitares a tua experiência a sempre aos mesmos alimentos, sempre às mesmas emoções, ou sempre aos mesmos programas de televisão, ou livros, ou ideias, o teu campo de experiências, o teu campo de coisas que tu vês, o campo de coisas ao qual tu prestas atenção, o teu 360, as tuas circunstâncias vão ser sempre as mesmas. Tu não vais expandir. Tu não vais expandir o teu espírito, tu não vais ficar um espírito mais forte. Isto porquê? Também porque quanto maior for o teu espírito, mais espíritos ele consegue abrigar dentro dele. E quanto mais espíritos estiverem a habitar dentro do teu espírito, mais forte é o teu espírito. Imaginemos uma célula. Uma célula, dentro dela tem mitocôndria, tem o retículo endoplasmático, tem o complexo de Golgi, entendem? Mas se a célula não for capaz de manter estes mecanismos saudáveis, ela vai morrer. E se nós pegarmos, se a célula crescer, se a célula ficar maior, isto não acontece, supostamente, segundo os ensinamentos da ciência, isto não acontece nas células, mas se acontecesse, imagina que acontecesse aquilo que eu vou dizer, se a célula conseguisse expandir, ela conseguiria ter mais mitocôndrias dentro dela. Ou seja, o índice de energia dela seria bastante maior. Se ela expandisse, entendem? É o nosso objetivo. A nossa jornada individual é expandir como espírito. Para podermos ter outro espírito cá dentro. Outros espíritos. Porque nós somos um espírito. Eu sou um espírito dentro de um corpo humano. Mas eu sou o espírito líder. Eu tomei o sol. Eu tomei o meu terceiro chakra. Que é mais um vídeo que eu vou trazer também. Que é os 7 chakras. Eu tomei o solar plexus. Que é o chakra do sol. É o terceiro chakra aqui na zona do estômago. Mas existem outros chakras e existem outros órgãos. E aí foram espíritos que no Yin Realm, no reino interior, me estavam a seguir. Estavam a ressoar na mesma frequência e vibração que eu. Então, mas eu era o líder, eu era o espírito maior nesse momento. E ao criar este corpo, eu fiquei no chakra maior, no chakra mais forte, no chakra mais potente. Mas isso é outro vídeo, também. Aqui o que interessa, quando falamos da alimentação, é consumir aquilo que nos faz experienciar coisas diferentes, a nível físico, a nível emocional e a nível espiritual, para que nós possamos crescer como espírito, para que nós possamos expandir. Agora, o importante não é comer, é consumir. Tu podes consumir tudo. O importante, o foco deste vídeo é prestar atenção aos estados de espírito que nós temos ao longo da nossa viagem. Porque tu podes expandir para qualquer sentido. Tu podes expandir positivamente, neutramente ou negativamente. Certo? Então, se tu... Pois nós temos aqui duas vertentes. Que é consumir sempre o mesmo. Isto limita as tuas experiências. O teu range de experiências limita a diversidade das tuas experiências. Logo tu não expandes. Aqui tu não expandes. Até podes a diminuir. Começar a criar uma energia demoníaca. E não fiquem perdidos em termos religiosos. Uma energia demoníaca é só uma energia que está sempre a tentar trazer a mesma rotina e padrão. Então tu podes, se tu estiveres sempre a repetir, sempre a comer as mesmas ideias, sempre a comer os mesmos sentimentos, ou sempre a comer a mesma comida, tu não expandes, porque não experiencias coisas diferentes. Tu estás-te a limitar.
Ou então, tu podes consumir, mas coisas que não são favoráveis, que não dão match na tua frequência e vibração. Então tu expandes ao contrário. Ao contrário. Tu expandes negativamente. Até um ponto em que o teu espírito vai sair do teu corpo. Porque ele já não quer experienciar o que está a experienciar agora. Entendes? Por isso é muito importante prestar atenção àquilo que nós consumimos para influenciarmos em nós os melhores estados de espíritos possíveis para que nós possamos crescer fortes em termos de espíritos, porque o espírito não expande para cima nem para baixo. É como se fosse uma esfera a expandir. Ao mesmo tempo que expande para cima, também expande para baixo. Entendem? Mas é por isto que é importante prestar atenção àquilo que nós consumimos, àquilo que nós alimentamos, para que possamos expandir de acordo com a nossa melhor frequência e vibração, que vai dar lugar ao melhor estado de espírito, que vai dar lugar às melhores pessoas, sítios, coisas e circunstâncias físicas. Ok? Aquilo que nós comemos é literalmente, ou vai se transformar literalmente naquilo que nós somos e naquilo que os outros veem de nós. Ok? Então atenção ao espiritualmente, programas de televisão, livros, ideias, emocionalmente, música, estado de espírito, sítios e pessoas que tu frequentas, fisicamente, comida e a água que tu bebes. Ok? Quanto maior for o pH da água que tu bebes, mais claramente tu vais ver as coisas. Mas é sempre preciso um equilíbrio. Depois também vou trazer outro vídeo sobre a água. Um vídeo só sobre a água. Então, malta, prestem atenção ao que vocês consomem, ao que vos influencia, à vossa alimentação espiritual, emocional, física, e estejam bem e apanhem grande boleia dessas nuvens esotéricas e até à próxima, malta. Paz.